Olá, tudo bem? Eu sou Mariana Boquadi, eu sou profissional de educação física e eu estou aqui gestante do meu terceiro filho, já é minha terceira gestação. E eu vim aqui para te ajudar, te auxiliar nesse processo que você também está vivendo, a gestação, né? E eu já estou com 29 semanas, já entrei no terceiro trimestre. E eu, como profissional e também como mãe, como experiente nessa área da gestação, né? Eu vim aqui te orientar com alguns exercícios, alguns movimentos que podem te ajudar também na sua gestação. Então, eu vou passar aqui dicas importantes para cada trimestre que você pode fazer. Bom, se você quiser me conhecer um pouquinho mais, saber mais sobre o meu trabalho, tem a minha página, que é Mari Boquadi, meu perfil no Instagram, e também no YouTube, Mari Boquadi, e no Facebook, tá? Você pode colocar Mari Boquadi e você vai me encontrar em algumas dessas redes. Hoje eu trabalho com um projeto que chama Devocional em Movimento. É um projeto para ajudar mulheres a saírem do sedentarismo físico e espiritual, unindo as duas coisas, sim, fazendo desse momento da atividade física, de você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, fazer desse momento o seu momento também com o Espírito Santo, não só para cuidar de você, como se ele não existisse, pelo contrário, o nosso corpo, como diz a palavra do Senhor, é templo do Espírito Santo. E ele me intimou, ele me inspirou e ele me encorajou para falar sobre isso nas redes sociais, para ajudar outras mulheres a saírem desse sedentarismo físico e espiritual, unindo esse momento de fazer uma atividade física com ele, para glorificar o nome dele. Porque o nosso corpo é sagrado, é templo do Santo Espírito. Então, se você ainda não conhece meu trabalho, eu já deixo aqui o meu convite para você conhecer as aulas que eu tenho dado nas minhas redes sociais, que chama Devocional em Movimento, ok? A base do meu trabalho é movimento. Eu me importo muito com a qualidade de movimento dos meus alunos. Não apenas um exercício em si como um fim nele mesmo. Não. O exercício físico é uma consequência daquele movimento de junção de vários movimentos, né? E aí eu importo muito como profissional se a minha aluna, se o meu aluno estão fazendo um movimento de qualidade. E no caso da gestante, né? Eu estou gestante e já orientei muitas gestantes e nós, gestantes, precisamos muito de qualidade de movimento. Sim, porque a gente vai sentir algumas dificuldades, nós sentimos limitações, principalmente na fase final da gestação, né? Que o útero aumenta, a nossa barriga está um pouquinho maior, compensações acontecem na nossa lombar, nas nossas articulações, ficamos com todas as articulações um pouco mais fragilizadas, por questões hormonais mesmo, e tem todo um preparo dessa região do quadril para o encaixe do bebê, para a posição do bebê, né? E isso é anatômico e natural. E através dos movimentos nós podemos facilitar esse trabalho para que tenha esse encaixe de uma forma natural e saudável, tá? E que seja também um momento, o trabalhar com os movimentos, com a qualidade dos movimentos, vai ajudar a diminuir as compensações que podem acontecer no seu corpo se você não tiver esses movimentos. Entende? Então, quando a gente movimenta com qualidade, com consciência, essas adaptações que a gente vai passar, nós gestantes, vamos passar, é natural que passemos, né?
Mas com o movimento isso vai ser mais harmônico, menos doloroso, menos difícil, tá? Então, com esses movimentos que eu vou te ensinar hoje, eu tenho certeza que eles vão te ajudar a ter uma gestação mais leve, mais saudável e te preparar para o parto e também a recuperação do parto. Então, vamos lá. O primeiro trimestre de gestação é um trimestre, né? São 12 semanas, onde o nosso corpo está mais sensível e normalmente são semanas que a gente fica mais atento, os médicos pedem para a gente ter mais cuidado. Então, quando você for decidir fazer um exercício físico, não decida antes de falar com o seu obstetra, ok? Converse com ele ou com ela e peça orientações. O que eu vou te ensinar aqui não se trata de exercício de alta intensidade, não se trata de exercícios de impacto que vão te causar cansaço físico para você suar, não. Eu vou te ensinar aqui movimentos que vão te ajudar do início da gestação até o final dela, pois a gente precisa cuidar da nossa gestação, desse processo aí de 9 meses, com uma atenção muito grande da nossa saúde. E o que você faz no início vai sim trazer reflexos positivos no final da gestação também. E não só no final, no pós-parto também. Tá? Então, a gente precisa pensar no nosso quadril, pensar na coluna, o que acontece, né? A gente vai tendo compensações durante a gestação e o que você vai fazer agora no primeiro trimestre vai te ajudar lá pra frente, tá? Então, não são movimentos intensos, são movimentos suaves, porém que precisa de atenção. E eu selecionei 5 movimentos que vão ser muito bons para você nesse primeiro trimestre, tá? É um trimestre um pouquinho mais chato, que pode ter um enjoo, pode ter desconfortos, dores, muito cansaço, muito sono, mas esses movimentos vão te ajudar a ter uma qualidade melhor de vida, porque isso vai mexer muito com a sua coluna, vai te dar disposição também. Mas já deixa aqui uma atenção para você. Caso você sinta dor mesmo, aquela dor de te incomodar, de você não conseguir executar o movimento, tá? Caso você sinta essa dor, não insista nos movimentos, tá? Converse com seu médico ou com algum profissional que esteja perto de você. Agora, se você sentiu a dor, entre aspas, que é o músculo se alongando, trabalhando, né? Isso é normal, porque talvez, não sei se você está sedentária ou já é ativa, a gente tem as reações da ação muscular, tá bom? E é normal. Então, vamos lá. Aqui eu tô com um tapetinho, tá? De EVA, ele é confortável. Então, se você não tiver um tapetinho desse de EVA, pode ser um edredom no chão, pode ser o tapete da sala, mas coloque algo que fique mais confortável para você, para suas articulações, ok? Então, vamos começar no chão. Nós vamos fazer todos os movimentos aqui nesse início no chão, tá? Nessa posição sentado, que a gente já tá aqui sentado, tem alguns movimentos bem simples. E esses movimentos, esses 5 movimentos que eu vou te ensinar para esse primeiro trimestre, você pode fazer toda a gestação. Isso vai te ajudar, vai só complementando, né, as suas atividades durante o dia. Então, esses exercícios do primeiro trimestre você pode fazer em outra etapa da sua gestação, tá? Esses que eu vou te ensinar agora. Então, aqui nessa posição sentada, como você tá, né, no primeiro trimestre, você não tem ainda esse barrigão, e então vai ficar mais fácil para você executar, ok? Então, aqui, ó, você vai colocar a sua mão direita no chão e a ideia é que esteja os dois lados do bumbum apoiados no chão, ok? E aí você vai inspirar e subir o braço esquerdo, ó. Inspira e vai alongando pro lado direito. Se você conseguir encostar o seu antebraço no chão, maravilha! Encostou, você vai sentir esse alongamento na
região lateral do tronco, até na lombar você vai sentir um pouquinho, tá? E aqui você vai ficar, pode fazer um movimento curtinho assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Parou, inspira. Solta o ar, vai voltando, 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 voltando. Ok? E aí, vamos fazer a mesma coisa pro outro lado. Coloca a mão no chão, mais afastada do quadril, tá? Inspira. Sobe o braço direito. Vai tentando encostar seu cotovelo no chão. Solta o ar. Chegou no seu máximo. E conta aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parou. Inspira. Solta o ar. Volta devagar, 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 devagar. Isso. E faça isso novamente. Puxa o ar. Solta o ar, vai descendo. Caso você não consiga encostar o cotovelo no chão, tá tudo bem. Vai até onde você pode, tá? Respeita seu limite. E conta. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. Solta o ar, volta, 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 volta. E vamos de novo para a esquerda. Puxa o ar. Solta o ar, desce, desce, desce e conta. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. Solta o ar, voltando, voltando, voltando. Isso. A princesa quer participar do vídeo. Princesa, agora não, tá? Eu tô gravando o vídeo. Vai pra lá, vai? Vai lá, vai. Toda vez que eu tô no tapetinho, ela quer ficar no tapetinho, né? Vamos lá. Esse movimento lateral, vocês podem fazer de 3 a 5 repetições cada lado. E faça sempre com essa calma, respirando, voltando, tá? E outra coisa importante, quando você chega aqui, o bumbum, a tendência é subir, né? Subir a perna, beleza, tudo bem. Mas vai forçando ele para baixo, não deixa ele subir e pronto. Vai forçando ele para baixo, porque isso vai aumentar esse alongamento nessa região lateral. E a sua lombar vai agradecer por esse alongamento, tá? Então, esse é o primeiro movimento. Vamos para o segundo movimento e agora eu vou pedir para você ficar de joelhos. Vamos lá? Nessa posição ajoelhada, antes de eu te ensinar o movimento principal, eu vou te ensinar a soltar essa musculatura do punho, trabalhar a musculatura aqui também da mão para tirar a rigidez da mão no chão, tá? Então você vai colocar, ó, os dedos apontados para o seu joelho e aí você vai tentar, deixa os dedos das mãos bem abertos, tá? Você vai tentar encostar a palma da sua mão no chão, com o cotovelo aqui esticado. Encostou, volta e põe a outra, ó. Se não encostar, tá tudo bem, vai no seu máximo e volta, ok? E se ficou muito difícil, traz a sua mão mais próxima do seu joelho, pode ser que nessa parte, uma parte de fora ou a parte de dentro, mais próxima do joelho, tá? E isso vai diminuir essa amplitude, então você vai sentir menos dor. Mas se ficou muito fácil para você, você pode colocar a mão mais para frente, fazer esse movimento suave, sente a sua mão tocando, começando da pontinha dos dedos até a palma da mão, tá? Vai no seu limite e volta. E depois que você terminou de fazer aí entre 5 a 10 repetições de cada lado, você vai fazer o movimento contrário. Vai fechar a mão, os dedos vão ficar relaxados também, apontando aqui para o joelho. E você vai encostar essa parte dorsal, as costas aqui da mão no chão, ó. Encosta uma, volta e encosta outra. Encosta uma, volta e encosta outra. E vai alternando, ok? Aqui o segredo é não ficar com o ombro encolhido, com essa tensão, nem ficar apertando os dentes, ok? Relaxa esse ombro e faz o movimento. Se você puder manter o cotovelo todo esticado, maravilha. Se não, se você sentir muita dor, pode chegar a mão para trás,
e fazer a mesma coisa. Ou, se ainda sentir necessidade, pode flexionar um pouquinho o cotovelo, tá? Então, esses movimentos aqui pro punho é excelente. E você fazer um movimento circular num sentido, no outro. Porque, como eu falei, as nossas articulações, elas ficam mais sensíveis na gestação. Então, é importante que você trabalhe elas de uma forma respeitosa, ok? O próximo movimento, aqui ainda de joelho, você vai colocar suas duas mãos aqui na frente, deixa os dedos bem abertos, nada de deixar a mão relaxada e os dedos relaxados e apoiar só a base da mão. Não, abre, agarra o chão, tá? E deixa os seus joelhos um pouquinho afastados, só um pouquinho afastado. E aqui você vai tentar encostar seu bumbum lá no calcanhar. Se você puder, estica mais, leva mais suas mãos pra frente. E agora, ó, você vai agarrar lá no chão, deixa os dedos bem abertos e vai subindo o seu tronco, encaixa o bumbum pra dentro, encaixou o bumbum, olha lá na frente e agora volta lá pra trás. Alonga. E de novo. Vai subir com o bumbum mais encaixadinho pra dentro. Olha lá na frente e volta, relaxa. E vamos fazer mais uma vez. Sobe, desce um pouquinho o quadril com o bumbum pra dentro e volta, relaxando lá atrás. Só de manter aqui nessa posição é uma posição de alívio, principalmente para a região lombar. Então, esse movimento dá para fazer durante toda a gestação, tá? Eu tô aqui, né, de 29 semanas, já tô com barrigão. E eu antes fazia com muito mais facilidade. Agora eu preciso abrir mais a minha perna para sentir minha barriga encaixar aqui e ficar mais confortável. Só que eu já não consigo descer tanto o meu quadril, tá? Então respeita o seu limite, ok? Terceiro movimento, ainda de joelho, você vai fechar os seus joelhos e vamos fazer um movimento para articular a coluna vertebral. Então, as mãos no chão. Aqui nós vamos fazer um movimento, ó, bumbum empinado, olha pra frente, inspira, solta o ar e começa a encaixar o bumbum, vai arrepiando a coluna igual um gato, ó. Arrepia queixo no peito, arrepia, 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 inspira, solta o ar voltando o queixo, volta a coluna, depois empina o bumbum. Então faz de novo, puxa o ar, solta o ar, bumbum pra dentro, vai soltando e faz o gato arrepiado. Fez o gato, inspira, solta o ar, volta. Isso, vamos mais uma vez, inspira, solta o ar, encaixa o bumbum, arrepia, faz o gato, arrepiou, puxa o ar, solta e volta, ok? Esse movimento do gato arrepiado, ele é muito bom para trazer essa mobilidade na coluna vertebral. E esses movimentos, esse movimento específico, ajuda muito também em aliviar dores na lombar e deixar sua coluna hidratada. É importantíssimo isso, tá? As suas vértebras vão agradecer, com certeza. Quarto movimento, ainda aqui no chão, você vai ficar na mesma posição, tá? Só que agora você vai colocar a sua mão, aqui, uma mão atrás da cabeça. Coloca a mão aqui. E aí você vai descer como se fosse passar o cotovelo, ó, aqui pertinho do outro cotovelo, tá? Então você vai fazer assim, ó, desce. E aí vai abrir o máximo que puder e olhar lá pra cima. Sem ficar jogando o quadril pro lado. Mantém o quadril paradinho, tá? Ó, desceu, máximo, subiu, o máximo, respeita seu limite. Desce o máximo, subiu o máximo. Terminou? Fez 5 para cada lado? Coloca a mão no chão e troca de lado. Ó, põe a mão na cabeça, desce e sobe o máximo que puder. Desce e sobe. E mais uma.
desce e sobe. Terminou, voltou. 5 repetições de cada lado vai te ajudar muito no trabalho de rotação da coluna, que também precisamos. E agora, o quinto movimento que vai te ajudar nessa fase da gestação é um movimento deitado, ok? Vamos lá. Já vou até te dar uma dica como se deitar, tá? Eu sei que na fase a primeira fase da gestação, o primeiro trimestre, você não vai sentir tanto esse impacto de fazer uma força abdominal, mas é importante você já treinar a sua mente e o seu corpo para se preparando para as próximas fases da gestação. Evite de deitar assim, ó, de uma vez, porque você faz muita contração abdominal para ir deitar de uma vez. Então vira de lado, tá? E deita de lado, ok? Você pode jogar a mão assim escorregando, que aí você vai deitar, ou pode deixar a mão, né, paradinha, deita, encostou o ombro, girou. Para levantar a mesma coisa, vira pro lado, apoia a mão no chão e levanta, tá? Já vou te dar essa dica aí, porque é muito sério, essa pressão abdominal é desconfortável e isso facilita muito a diástase, né? Desenvolver uma diástase exagerada. Então, evitem essas forças brutas abdominais, tá bom? Então, vamos lá. Deitou de lado. Barriga para cima. E aqui, você vai manter suas pernas afastadas, tá? Abre os seus braços na altura dos seus ombros e você vai deixar suas duas pernas caírem para um lado e depois para o outro. Então, vai ser isso aqui, ó. Joga as duas pernas para um lado. As pernas não se tocam, tá? Então, desce. Vai forçando o seu joelho para encostar no chão. Segura aqui 5 segundinhos e volta. Troca de lado. Esse movimento também é excelente para a lombar, para a pelve, já para começar a preparar a pelve para o desenvolvimento da sua gestação. Troca de lado, alonga e volta. E aqui você pode combinar o movimento do seu pescoço, que parece que não influencia nada, mas influencia muito para a coluna, tá? Então, quando você jogar as duas pernas para a sua direita, você vai olhar para o lado esquerdo. Segurou lá, volta, gira, agora joga para o outro lado e a cabeça para o sentido contrário, tá? Mantenha a sua palma da mão para cima e aqui ativa as escápulas, deixa as suas escápulas encostar no chão. E você vai mudando a cabeça para um lado, perna para o outro e vai alternando. Terminou? Vai deitar de lado, apoia e levanta, tá? Esse movimento, esse quinto movimento de jogar a perna para um lado e para o outro, você pode fazer na cama, ainda de manhã, logo ao acordar, tá? Ele vai te ajudar muito e você vai sentir muito alívio após o término. Para esse segundo trimestre, você vai ter um pouco mais de disposição, tá? Normalmente, o segundo trimestre, sentimos um pouco mais de disposição, mais de força, tá? Então, eu vou te ensinar alguns movimentos que são muito bons também para você executar. Essa posição que eu já estou é uma posição muito saudável para o nosso quadril, tá? Para nossa coluna. E aqui eu vou te ensinar como entrar nessa posição, como chegar nessa posição, tá? Eu chamo aqui de Shin Box, que foi um curso que eu fiz, o professor deu esse nome para esse movimento e eu replico porque eu achei fácil de gravar, é prático de ensinar, tá? Então eu vou te ensinar a entrar na posição do Shin Box. Ó, você vai colocar suas duas mãos lá atrás e ficar com as suas pernas afastadas, ok? Peito aberto, nada de peito relaxado, coluna relaxada, não. Ó. Peito aberto, ativa a musculatura do seu dorsal, elegante, ok? Planta do pé firme no chão e você vai jogar as duas pernas para um lado. Jogou para um lado, quando você faz isso aqui,
a sua mão que tá lá atrás, as duas, né? Você vai sentir esse alongamento no peitoral. Então isso vai abrir o seu peito. Isso é importante também para esse alongamento nessa região do peitoral, para poder você estar melhor com a sua postura, tá? Então não é só quadril, é um todo tá trabalhando. E aí para voltar, sobe uma perna, sobe a outra, pode ajustar as mãos lá atrás, não tem problema. E deixa cair para o outro lado. Entrou no Chi-Box, ajusta, alonga e volta, ó. Volta uma, volta outra. Observa que as pernas também não se tocam, tá vendo? É diferente de fazer isso aqui, não são juntas, as pernas estão separadas. Sobe uma perna, troca e vai fazendo esse movimento. Você pode fazer 5 a 10 repetições para cada lado, ok? O segundo movimento, você vai aproveitar essa posição para executar, tá? As mãos estão lá atrás e aí aqui a gente vai fazer uma ponte. Vai manter os joelhos no chão, ok? Abre bem os dedos e sem encolher os ombros. A força, ela vem para essa região dorsal, tá? Então, desce o seu ombro, ativando o seu dorsal e você vai subir o seu quadril e manter o bumbum contraído lá atrás. E volta. Para entender esse bumbum contraído, contração do glúteo, eu gosto de dar uma explicação bem simples. Imagina uma moedinha no seu bumbum e aí você não pode deixar essa moedinha cair. Então, quando eu falo aperta a moedinha, você vai subir o quadril e apertar a moedinha, ok? Então, vamos colocar a mão lá atrás e ó, mantém os joelhos no chão, abre bem os dedos lá atrás e subir o quadril. Abre o peito, pode jogar a cabeça um pouquinho para trás e aperta a moedinha. Aperta, 3, 2, 1, volta. Isso, relaxa as mãos, solta o punho. E faz a mesma coisa lá atrás. De novo, né? Botou as mãos lá atrás, abriu o peito, em posição de elegância, ok? Mantém os joelhos no chão e vai subindo o quadril, vai subindo o quadril. Joga a cabeça um pouquinho para trás, aperta a moedinha e volta devagar. E relaxa os punhos novamente. E vamos fazer mais uma vez. Colocou a mão lá atrás, abre o peito, subiu o quadril, cabeça lá atrás, aperta a moedinha, volta devagar e alonga, soltando os punhos. Esse movimento você pode fazer de 3 a 5 repetições, tá? Então faz um lado, depois faz o outro. Terceiro movimento. Ainda estou nessa posição. Só que agora, observa. Essa perna que tá aqui, ó, dobrada para trás, você vai estender ela pro lado. Encaixou aqui a perna, esticou a perna do lado, tá? Joelho bem estendido. Encosta o bumbum no chão. Os dois lados do bumbum apoiados no chão, ok? Aqui a ponta do pé, ó, lá pro teto, ok? Não deixa a perna relaxada não, pro teto. Como se você fosse empurrar o chão com o seu calcanhar. E nós vamos sentir um alongamento nessa região posterior da coxa, panturrilha e também essa parte interna você vai sentir. O que nós vamos fazer aqui, ó? Inspira, solta o ar, vai inclinando pro lado da perna, tentando pegar lá no dedão do pé. Chegou no seu máximo, antes de você se desesperar, para, inspira, solta o ar e desce mais um pouquinho, o máximo que você puder. Mari do céu, eu não consigo tocar na ponta do meu dedo, tá tudo bem. Inspira, solta o ar e volta. Minha irmã, se você não consegue pegar lá no dedão do pé, tá ótimo. Você consegue chegar no joelho? Tá ótimo. Consegue chegar no meio aqui da perna? Tá ótimo. Vai aonde você pode ir. O que é importante você sentir nesse momento é esse alongamento na região posterior. Isso vai ajudar a evitar a você ter crises de dores nessa região posterior, no ciático.
Mais pra frente eu vou falar do ciático, tá? Fica esperto aí que eu vou te contar uns segredinhos do ciático. E aqui você vai fazer esse alongamento, então você pode fazer ele de uma forma calma, sem desespero, tá? Então você vai descer no seu máximo, chegou no limite, inspira novamente e solta o ar de novo. Que nem que seja 1 centímetrozinho a mais você vai conseguir descer por causa da sua respiração, tá? Vamos fazer de novo? Ó, inspira, solta o ar, desce lá no seu máximo. Solta, 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 solta. Parou, chegou no máximo, inspira, solta o ar, desce mais um pouquinho. Respira normal, sem desespero, sem encolher os ombros. Puxa o ar e solta o ar voltando. Isso. Esse movimento de alongamento você pode fazer de 5 a 10 repetições cada lado, ok? Quarto movimento. Vamos fazer nessa posição ajoelhada, um movimento que é excelente para o quadril, para a coluna, para o pé, pega geral o seu corpo de modo integrado, tá? Primeiro, olha só, você vai manter seus joelhos lá apoiados, mais afastados, para te dar mais liberdade para o quadril, para a barriga, tá? E manter suas mãos lá na frente. Então, nessa posição. E aqui você vai dar um passo com a sua perna direita do lado da mão direita. Aqui, ó. Talvez você não consiga chegar de uma vez, então você pode ir andando com os dedinhos até chegar aqui na posição alinhada com sua mão. Então, ó, desce o quadril, deu essa passada, desce o quadril, aperta a moedinha, olha pra frente. E aqui o dedo do pé lá atrás está ativo, está vivo. O dedão do pé precisa estar vivo para trazer estabilidade para o seu joelho e para o seu quadril, sabia? Então, ó, volta lá atrás, alonga e vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Dá o passo com a esquerda. Vai chegando, desce o quadril, olha lá na frente, aperta a moedinha. Quando você aperta o bumbum, você sente alongar a coxa, a parte anterior, que é a parte da frente da coxa. Volta e alonga. Não sei se você percebeu, mas assim, eu já estou com 29 semanas e eu já sinto um pouquinho mais de dificuldade de fazer esse movimento, mas ainda, como eu tenho a prática, eu consigo fazer, tá? Então, se você tem dificuldade, vai no seu limite, tá? Então, se você não conseguir trazer sua perna do lado da mão, vai até onde você pode, desce o quadril até onde você pode, mas esse movimento abre muito o quadril, é excelente para o encaixe do bebê, né? Para preparar para esse encaixe. Voltou. Troca de lado. Respira. Voltou. Nesse movimento, você também pode fazer de 3 a 5 repetições cada lado. E agora, para complementar esse movimento anterior que nós fizemos, eu vou te ensinar o 5º exercício. Pensando no seguinte, mesmo processo, vai dar o passo do lado da mão e aqui eu tô com a perna direita na frente do lado da mão direita. Então eu vou esticar o braço direito na frente e vou fazer um giro, ó. Vai mexer com o meu ombro, minha escápula, minha coluna, quadril, coxa, pé, pescoço, mexe tudo. E aí volto lá atrás e faço a mesma coisa pro outro lado. Dá o passo com a perna esquerda, estica o braço esquerdo na frente e gira. Olha lá atrás, gira e volta. Dá uma aliviada aqui nesse alongamento e faz novamente. E observa uma coisa, o braço que vai para frente é o mesmo braço da perna que está na frente, tá? Tem gente que faz o contrário e sente mais desequilíbrio. Então, se a perna direita está na frente, é o braço direito que vai para frente. Gira lá atrás, grandão,
Não é com o bumbum pra cima, é com o bumbum pra baixo, quadril baixo. Desce grandão e volta lá atrás. Então, dá o passo com a outra perna, desce o quadril, braço lá na frente, gira, 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 gira lá atrás, olhou lá para trás, voltou, alonga. Esse exercício é excelente para trabalhar o corpo de modo geral. E você pode fazer também de 3 a 5 repetições cada lado. E agora, exercícios para o terceiro trimestre. Então, olha só, eu separei aqui um rolinho, que é uma almofada. Pode ser uma bola, pode ser um rolo daqueles rolos de pilates, pode ser algo que te dê liberdade de rolar para frente e para trás, tá? Esse movimento você vai fazer deitada, pode ser na cama ou no chão, tá? Então, eu coloquei aqui uma almofada para apoiar minha cabeça. Então, eu vou deitar de lado, ok? E olha só, estica a perna que tá para baixo e a perna que tá aqui por cima, eu vou apoiar nessa almofada ou na bola, tá? Alguma coisa que possa rolar. Por quê? Eu vou fazer um movimento, ó, de unir as minhas mãos. Primeiro, você vai abrir o braço lá atrás, tenta olhar para a mão lá atrás. Na hora de voltar, volta e joga, rola lá na frente, sua perna lá na frente. Ó, rolou, voltou. E aí, olha lá atrás de novo, alonga, volta. Junta aqui, ó, a mão que tá por cima com a mão que tá por baixo, vai rolando a perna pra frente, solta essa região do quadril e volta de novo, ok? Esse movimento, vai e volta. É gostoso, é relaxante e principalmente relaxante para essa região do quadril e da coluna. Esse movimento deitado você pode fazer 5 vezes a 10 vezes para cada lado, com calma, respirando, sem pressa, sentindo esse deslizar do quadril para frente, para trás e a rotação da coluna, né? Abrindo o braço e fechando o braço, ok? Ainda na posição deitada, você também pode fazer aquele movimento da perna caindo para um lado e para o outro. Lembra que nós fizemos no vídeo do primeiro trimestre? Jogando a perna para um lado, jogando para o outro. Exercício também excelente. Então, como eu falei, você pode fazer durante toda a gestação. Aproveitar que está na cama e já fazer esses movimentos também. Esse próximo exercício, eu separei aqui um elástico, mas se você não tiver, é uma TheraBand, pode ser qualquer outra coisa mais comprida, uma toalha, um lençol, uma faixa, algo que seja comprida para você envolver no seu pé. É um exercício que nós vamos fazer deitado também, tá? E ele é muito bom porque nessa fase da gestação nós sentimos a panturrilha inchar, os pés inchar, um cansaço muito grande nas pernas. E esse exercício, ele vai ajudar a aumentar a circulação sanguínea, tá? Melhorar a sua circulação sanguínea e alongar a musculatura da sua perna, da sua panturrilha principalmente, tá? Então, você vai fazer o seguinte, deitar de barriga para cima, em primeiro lugar. Vamos lá. Deita. E aí, vamos subir a perna direita, vai envolver o elástico na sua perna direita, no seu pé, tá? No pé. Estica a perna lá em cima e a outra perna tá aqui flexionada para manter a sua lombar apoiada. Se você esticar a perna, não é errado, mas você vai sentir talvez uma curvatura aumentar aqui e isso pode te incomodar, com dores na lombar. Então é melhor manter a perna que está de apoio flexionada e deixar a sua lombar
apoiada. Segura uma mão em cada ponta aqui do elástico e desce o cotovelo, ó, pro chão. Nada de ombro encolhido, ok? Estica o seu joelho e mantenha a ponta do pé apontada na sua testa. Só de manter a ponta do pé para a testa, você já vai sentir alongar a sua panturrilha. E aqui o movimento é esse, ó. Desce o quadril, desce a perna, toca o calcanhar no chão e sobe. Sobe, segura. 1, 2, 3. Desce, sobe. 1, 2, 3. Ficou fácil, segura um pouco mais para cima e puxa o elástico. Desce. Ó, observa que meu braço não se move. Eu tô só segurando o elástico. O movimento aqui é do quadril, tá? E cada vez que você subir, você conta 3 segundos. E vai fazer isso 10 vezes, ok? E quanto mais você alonga, mas esse aqui também traz alívio para o ciático, que para quem tem crise de ciático, esse aqui já é um exercício para te ajudar. Mas eu vou ensinar outros também sobre o ciático, tá? E aqui, terminou 10, faz um movimento aqui, ó, da ponta do pé, empurra a ponta do pé para frente e volta. Empurra e volta. Para trabalhar a panturrilha com o objetivo não de deixar a panturrilha forte, mas de melhorar a sua circulação sanguínea, o retorno venoso, tá? Então, fez 10 para cada lado, fez 10 de um lado, troca, faz 10 do outro lado, ok? E você pode fazer mais de uma série, pode fazer 10 de um lado, 10 do outro, volta, faz 10 de um lado, até 3 vezes, 3 séries para cada lado. Não tem problema, seu corpo agradece. Um outro movimento muito importante para essa fase da gestação é um complemento daquele que eu ensinei no segundo trimestre, que é o Shin Box. Você já vai fazer o seguinte, ó, vamos inserir um movimento a mais, que ele também vai ajudar nas crises de ciático aí, viu? Para que não tenha, ou se você tiver, faça para diminuir essas dores. Então, você vai fazer aqui, ó, o Shin Box, ok? Que eu ensinei no segundo trimestre, né, desse vídeo. E aí, eu inclinei as minhas pernas, né, e joguei pro meu lado direito. Eu vou tirar as minhas mãos lá atrás e colocar aqui, ó, uma mão alinhada com a coxa e a outra mão alinhada com a perna, tá? E aqui, essa perna que tá pra trás, eu vou esticar ela pra trás. E vou tirar meu bumbum do chão e entrar nessa posição aqui. Quando eu entro nessa posição, olha pra frente, nada de ombro encolhido, ombro longe da orelha. E esse joelho que tá atrás, eu vou tentar encaixar ele o máximo pra dentro. Quando eu encaixo ele pra dentro, o meu glúteo aqui, ó, do lado da perna da frente, vai alongar muito, muito. Então, essa perna que tá na frente, ela não pode ficar aqui fechadinha. Ela tem que ficar mais aberta para você sentir esse alongamento no glúteo. Porque o alongamento no glúteo que vai trazer alívio pro seu ciático. Aí terminou, sentou o bumbum no chão, encolheu a perna que tá aqui atrás, volta as mãos lá para trás e volta as pernas. Aí, se você quiser já emendar com o outro lado, já pode emendar, ó. Faz o Shin Box pro lado contrário, coloca as mãos lá na frente, se ajusta, estica a perna lá atrás, tira o bumbum do chão. Ajusta aqui direitinho, abre mais a perna da frente, deixa alongar o glúteo. Curte essa dorzinha de alívio do ciático, respira. Não tenha pressa em sair da posição. Volta o bumbum para o chão. Volta o joelho. Mão lá atrás e desfaz a perna. E pode alternar. Vamos fazer mais uma vez aqui para cada lado. Jogou o peso todo para um lado, né? Apoiou as mãos no chão. Estica a perna lá atrás. Alonga. Abre o peito. Entra mais com o joelho. Deixa o peito do pé lá atrás
encostar no chão. Respira, nunca prenda a respiração. Volta o bumbum pro chão, volta a perna e vamos fazer a mesma coisa pro outro lado. Vamos lá. Desce, apoia as mãos lá na frente, estica a perna lá atrás, entrou com o joelho de trás mais para dentro, a perna da frente um pouquinho mais aberta, um pouquinho só já é o suficiente. Respira. E volta, bumbum pro chão, traz o joelho e volta. Se você sentir dificuldade nessa ideia de ficar fazendo alternado, faça só de um lado, não tem problema. Sempre sai dessa posição, faz o chin box, estende a perna e fica aqui um pouquinho. Segura 5 segundos, 10 segundos, volta o bumbum, volta a perna, volta para essa posição. E vai para o mesmo lado de novo, para você não ficar confusa, caso esse seja o seu problema, tá bom? De ficar confundindo essa ideia de alternar. Esse movimento de você voltar, você poderia ficar aqui só fazendo isso, vai e desce, vai e desce. Só que quando você faz esse movimento de encolher sua perna, abrir, voltar, você está fazendo um trabalho mais completo para o seu quadril e ajudando nesse trabalho do encaixe do bebê, tá bom? E isso, essa fase final da gestação, é extremamente essencial, tá? Independente do parto, mas é essencial para a sua saúde. Nesse próximo exercício, eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre ele, porque é uma posição que toda gestante deveria fazer e que muitos sites, muitas páginas que falam sobre exercício para gestante mencionam a postura da cócoras. Isso mesmo. E tem gente que tem dificuldade. Então eu vou falar aqui algumas variações que você pode fazer para te ajudar na cócoras, tá? Então a cócoras é você ficar agachada, com a planta do pé no chão, né? E entrar nessa posição. Uma excelente posição para sua coluna, não só por estar grávida. A posição da cócoras ela é importantíssima para qualquer fase da vida. Pode observar que um bebê de 10 meses, 11 meses, que está começando a se preparar para andar, né? Ele fica de cócoras com muita facilidade. Ninguém ensina uma criança a ficar de cócoras. É uma posição natural do nosso corpo. E aí, o fato de ficarmos muito tempo sentados, as crianças mesmo já vão para a escola, fica ali muito tempo sentado, vai sendo inserida em um hábito de sentar na cadeira, sentar no sofá. E aí, perde a habilidade, a funcionalidade natural de ficar nessa posição, tá? Então, não leve isso só para sua fase gestacional, mas para sua vida, tá? E aí, talvez você sinta assim, pense assim, poxa, Mari, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo entrar nessa posição. Então, se você não consegue entrar nessa posição, eu trouxe uma dica legal para você. Aqui é porque é escuro, não dá para ver, mas aqui tem 2 livros, tá? 2 livros aqui, 2 livros aqui. Por que eu coloquei esses livros? Eu coloquei como uma opção para deixar o meu calcanhar um pouquinho mais alto. Assim, ó. Eu vou colocar como se fosse um calço mesmo, né? Para apoiar o meu calcanhar e conseguir ficar na posição de cócoras. Porque tem gente que não consegue e colocar algo um pouquinho mais alto para você apoiar o calcanhar te ajuda, tá? Então você pode fazer movimentos com mais facilidade, tendo esse apoio aqui no calcanhar. Então aqui eu coloquei livros, talvez você tenha alguma outra coisa que seja firme para você manter o seu calcanhar um pouquinho mais alto. E aqui nessa posição, ou com o calcanhar mais alto ou com o calcanhar no chão,
você pode fazer movimentos como distribuição de peso. Ó, jogando o peso para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Isso aqui é ótimo. Se puder segurar em algo, caso você não tenha equilíbrio, você pode segurar em alguma bancada, em alguma corda que te dê essa mobilidade. E aí, sem tirar o calcanhar do chão primeiro, só fazendo isso aqui. Depois você pode inserir tirando o calcanhar, ó. Apoia na ponta do pé, depois na outra. E vai fazer esse movimento, ok? Essa é uma opção. Outra opção de você, ó, abrir um pouquinho e fechar as suas pernas, bem suave, um movimento suave, tá? Abre e fecha, abre e fecha. E também, se você tiver mobilidade, equilíbrio, na posição da cócoras, você pode fazer caminhadas. Então, isso é um trabalho muito importante para quem está tentando também o parto vaginal, né? Então, segura na mão de alguém, ou se você tiver essa mobilidade, fazer sozinha. Vai andando igual uma patinha e vai caminhando e volta, tá? Isso também é ótimo. E tem mais uma coisa bacana para você fazer na cócoras. Na posição de cócoras, você pode segurar em alguma coisa ou no chão e fazer um movimento com o braço e a coluna. Uma rotação, vai para um lado, vai para o outro, alternando para um lado e para o outro. Ok? Terminou. Senta. Estende as suas pernas. Respira. Solta um pouquinho. Alivia, né? E respira com tranquilidade, alívio. Deixa seu corpo sentir a recuperação desse esforço que você fez. Relaxa as pernas, relaxa os ombros. Você não é um robô. Essa fase que você está vivendo não é uma fase automática, é uma fase que da natureza, a natureza divina, né? Você está gerando uma vida dentro de você, uma vida dentro de outra vida, e isso não tem que ser algo robótico, os exercícios, seus movimentos, seu cuidado, é algo com gentileza, com generosidade, com responsabilidade e muito respeito, porque você é uma obra maravilhosa do Senhor, e esse serzinho que está sendo gerado dentro de você também é uma obra de Deus, é plano de Deus, é projeto dele, é vontade dele. Então cuida com cuidado, cuida com respeito, cuida com gentileza e com amor. Amém? Se você tiver alguma dificuldade em algum dos movimentos, mais uma vez eu reforço aqui, sentiu dor, não faça. Respeita mesmo. Converse com seu médico, procure um profissional que possa te acompanhar de perto. Essas foram algumas dicas de movimento que você usa o seu próprio corpo e alguns acessórios que eu coloquei aqui. Não precisa ter muitos acessórios, alguns você já pode fazer movimentos que vão ajudar vocês ter uma gestação mais saudável, mais leve. Espero que eu tenha te ajudado e eu aguardo o seu retorno, o seu comentário, um feedback dessas dicas que eu te dei. Deus abençoe. Fique agora com uma dica muito bacana de exercício também para aliviar a dor no ciático, mas sentada numa cadeira. Fica aqui no finalzinho do vídeo. Um beijo e até mais. Dor no ciático na gestação é terrível.
E aqui nessa posição sentada, eu vou te ensinar um movimento que vai te ajudar muito a aliviar essas dores e não ter mais crise, beleza? Bom, nessa posição aqui sentada, você vai colocar uma perna em cima da outra, tá? Vai fazer tipo o número 4 aqui. E aqui, só de fazer esse movimento, já tem uma ação aqui no seu glúteo, um alongamento no glúteo, que já vai trazer um alívio, só de ficar nessa posição. Mas, você pode fazer algo a mais. Você vai abrir o seu peito, manter sua coluna ereta, inspirar, solta o ar e vai lá, jogando o seu tronco um pouquinho pra frente. Não dá pra jogar muito por conta da barriga, né? Então relaxa, sem encolher os ombros, pode jogar os braços pra frente, cabeça inclina pra frente, um pouquinho que você vai com o seu tronco pra frente, já traz um alívio, um alongamento. Vou ficar de lado pra você ver, ó. Quando eu jogo o tronco pra frente, um pouquinho que eu faço, eu já sinto um alongamento exatamente nessa região do glúteo. Segura aqui 10 segundos, volta, respira, puxa o ar, solta o ar e desce de novo. Relaxa os ombros, desce um pouquinho o queixo e volta de novo. E você pode fazer isso 3 a 5 vezes seguidas e depois troca de lado. Caso você tenha dificuldade de fazer esse movimento, né, essa posição de uma perna em cima da outra, você pode fazer na cama o seguinte: você coloca uma perna assim, ó, na cama, tá? E aí, o fato de colocar a perna na mesma posição, seria a mesma posição que essa aqui, só que ao invés de ser em cima da perna, da outra perna, vai ser só na cama. Então apoia. Deixa aqui, ó, o tornozelo alinhado com o joelho, tá? E você fazer a mesma coisa. Leva o tronco pra frente, alonga, vai descendo o máximo que você pode, respira e volta. Mantém 10 segundos na posição e volta, faz a mesma coisa. Ok? Então, é uma variação desse exercício. E pode ser mais uma opção também para você fazer. Além desse, fazer o outro. Você pode fazer os dois também. É isso. Um beijo. Até a próxima.